visão sistêmica, conhecimento aprofundado e a capacidade de resolver conflitos do dia a dia nas empresas. Essas são algumas características dos líderes do futuro. De que maneira você pode se qualificar para obter bons resultados? Pensando nisso, o FBUNI criou um programa de formação de líderes, dividido em 6 módulos introdutórios sobre liderança, com uma abordagem simples e atualizada, mostrando os assuntos essenciais que todo gestor precisa saber, a desenvolver características vitais para um líder de sucesso em qualquer momento da carreira. Olá, tudo bom? Eu sou o João, eu sou professor aqui do Centro Universitário Farias Brito e leciono disciplinas na área de marketing. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que diz respeito não somente ao marketing em si, mas toda a nossa vivência enquanto pessoas, enquanto consumidores e quem sabe até mesmo empresários dentro da sociedade. A questão do marketing de relacionamento. E a gente está hoje aqui para conversar sobre esse assunto. De uma forma muito introdutória, eu acho que é importante a gente gerar uma reflexão. Todos nós já tivemos experiências de diversos níveis em compras que são positivas ou experiências de compras que nos motivaram a falar a respeito daquilo para outra pessoa. De forma proporcional ou não, a gente já teve também algumas experiências negativas que geraram profunda insatisfação. E com o advento das redes sociais, a gente tem aí a possibilidade de gerar os famosos textões online para a gente poder orientar ou não as pessoas de acordo com aquela experiência ou profundamente positiva ou extremamente negativa. De toda forma, a gente tem que gerar um entendimento a respeito desses níveis de satisfação. Elas são geradas por alguns aspectos, como, por exemplo, a culpa é do produto? A culpa é o preço? Será que foi o local que eu adquiri aquele produto ou serviço ou terá sido o atendimento do vendedor? E se for o relacionamento? De toda forma, para todas essas perguntas, a gente tem um foco importantíssimo que é a necessidade que o marketing de relacionamento traz para responder essas perguntas. A gente conquista e mantém os clientes que são bases dos objetivos de marketing. Conquistar os clientes novos e manter os clientes atuais. Então, a gente tem aí 2 grandes desafios relacionados a isso. Então, é com esse aspecto introdutório que a gente começa a falar, da importância desse cliente enquanto ativo para todas as organizações na época atual. Você pode pensar também que, por conta do marketing digital, o cliente ele pode estar do outro lado da tela e, quem sabe, dessa forma, ficar num aspecto mais subjetivo. Mas, na verdade, é por conta dele que todas as estruturas de marketing digital acontecem no mundo moderno. Outro ponto também é a gente entender o seguinte: como se mantém um relacionamento desde que o tempo é tempo? Só para te situar, a gente tem ali no final da década de 80 o advento do marketing de relacionamento. Então, hoje, você chegar, por exemplo, numa loja de departamento com o seu cupom fiscal e trocar uma peça que porventura não ficou bom em você, é algo extremamente novo em termos históricos e cronológicos. E isso realmente começou ali entre 1985 em diante. E, João, como é que funcionava antes? Na verdade, não funcionava. Não existia um apelo por parte das marcas de manter um relacionamento com o cliente. Apenas você comprava, levava para casa e a marca lucrava. E esses aspectos, esses apelos que naquela época já surgiram, e aí a gente tem só que lembrar que em 1985 não existia internet, as empresas elas já estavam sensíveis a manter esse relacionamento. É dessa forma, por meio de diálogo, que a gente vai começar a construir todo o conteúdo e o conhecimento a respeito de marketing de relacionamento. O marketing de relacionamento, em síntese, ele pode falar sobre a questão do relacionar-se e socializar, tanto do lado das organizações como por parte dos consumidores. E aí a gente começa a trazer alguns outros aspectos teóricos quando a gente fala sobre marketing de relacionamento. A gente tem o aspecto da conquista, a gente pode citar, por exemplo, a Disney, que é um sinônimo quando a gente fala de serviços. O objetivo da Disney não é só você assistir o filme,
É você se encantar com tudo aquilo e comprar, né, as ideias que aquele filme traz por meio de um produto, por meio de um chaveiro, de uma blusa, visitando o parque, inclusive os parques temáticos daquela atração. Outras empresas, elas precisam, antes de fazer todo esse passo a passo, identificar as reais necessidades e desejos dos clientes. Só um parêntese, necessidades e desejos são focos fundamentais do marketing, né? É a célula-mãe que o marketing funciona, para justamente poder satisfazer esses clientes. E não menos importante também é trabalhar a questão da diferenciação dos produtos. Por que aqui a pessoa preferiu a marca A em detrimento da marca B? Certamente não é só por causa do preço. A gente tem algumas considerações teóricas, como por exemplo do Kotler, que é conhecido como o pai do marketing, que ele fala que o marketing ele assume um papel vital dentro das organizações, porque foi a partir dele que começou-se a identificar formas e gerar valor agregado, tanto para a organização, quanto para os produtos ou serviços, quanto para o cliente. Outro autor muito importante dentro do marketing de relacionamento, que é o Gordon, ele fala que os clientes hoje eles não querem apenas comprar, e a gente sabe disso porque nós também somos clientes. A gente gera mais experiências por meio de um aplicativo, de uma hashtag que você encontra dentro de um programa que está sendo transmitido ao vivo, ou até mesmo dentro de uma live nas plataformas digitais. Então o Gordon já preconizava, né, no início da década passada que a experiência é o novo grande ativo dentro do marketing. E existem 5 objetivos que vão ali orbitar em relação ao marketing de relacionamento. O primeiro deles, criar valor para os clientes, né, de tal forma que a gente vista literalmente a blusa daquela ideia, daquela marca. A questão de reconhecer os papéis que tanto as organizações quanto os clientes atuam dentro do contexto mercadológico. As estratégias com foco no cliente, lembra que a gente tem que manter, né, os que já são e conquistar novos clientes, exatamente por meio das estratégias. O dinamismo em tempo real, em época de internet, tudo está acontecendo online, né? E você tem nas suas mãos um smartphone que pode simplesmente construir ou destruir a imagem de uma marca em questão de segundos. Vai depender daquilo que está sendo feito naquele momento. E, por fim, a fidelidade desses clientes. A gente vai, de forma sintética, trazer tudo que a gente viu até então. O marketing de relacionamento, na verdade, vem ser um uso de diversas técnicas e processos de marketing, tanto para manter quanto para poder conquistar novos clientes, justamente para criar um relacionamento entre a organização e esses consumidores e, acima de tudo, administrar esse pós-relacionamento. Não é à toa que hoje a gente tem clubes de descontos, clubes de fidelidade, a gente recebe alguns e-mails com promoções e esse pós-venda é o mais importante para as organizações na época atual. Entender o marketing de relacionamento é entender e aprimorar as estratégias que estão disponíveis, né, já na teoria, mas também no dia a dia, dentro da prática. Até porque cada empresa vai implantar a sua estratégia conforme o seu porte, o seu público-alvo, os objetivos a longo prazo, ou então as metas a curto prazo. E hoje, como a gente já falou, não é apenas vender, né? Imagine que as empresas que produzem ovos de Páscoa, uma época como, por exemplo, o final de um ano, elas já estão se organizando para aqueles produtos estarem disponíveis para a gente. Então, não é da noite para o dia que esses produtos vão brotar nas prateleiras. E, além disso, não é simplesmente por ter os produtos. Existe todo um conceito, né, toda uma memória cognitiva a respeito daquele produto específico, no caso, os ovos de Páscoa. Dessa maneira, é importante compreender e satisfazer esses clientes, gerando aí o famoso marketing de relacionamento. E se a gente puder, durante toda essa busca, né, encontrar um marco que determine esse início dessa perspectiva, é justamente o surgimento do marketing de relacionamento, como eu já falei para vocês no final da década de 80. Lembrando que, oficialmente, né, seria um marco teórico, mas desde todo sempre as organizações se envolvem com seus consumidores, investindo em pesquisa, investindo nesse consumidor, investindo na performance, na melhoria dos produtos e serviços e, se for possível, a gente espera que seja, não entender esse investimento como um gasto, e sim, como o próprio nome fala, né, um aprimoramento daquilo que já existe.
Justamente falando em aprimoramentos, o marketing de relacionamento ele se desenvolve com o passar do tempo, traz aí as perspectivas da internet e surge dentro das organizações um marketing de relacionamento próprio para os funcionários, o chamado endomarketing. Lembra lá da aula de química que a gente estudava os fenômenos endo e exo das relações? Exatamente essa mesma perspectiva. Então, o endomarketing ele vai funcionar primeiro para o público-alvo dentro das organizações e é um movimento interno, fazendo com que aquele funcionário ele entenda o porquê daquela estratégia e ele seja o primeiro e grande promotor dessa perspectiva para o público externo. Dessa maneira, o endomarketing vai representar perspectivas que são próprias das organizações, algo que ocorre a nível estratégico, a nível tático e a nível operacional. E segundo Becking, que é um nome dentro dos estudos sobre endomarketing, o objetivo principal é facilitar e realizar trocas dentro do ambiente empresarial para que haja uma espécie de conscientização da importância do produto ou do serviço e, claro, de todo o investimento que está sendo feito no lançamento, por exemplo, de um produto novo. Para desenvolver o marketing de relacionamento com o cliente, em especial os clientes internos, colaboradores, a gente precisa estar consciente da importância também da satisfação dessas pessoas. Um ambiente de trabalho que promova, acima de tudo, que preze pela saúde mental, que traga benefícios de carreira, e que faça com que aquela pessoa também se desenvolva a pequeno, médio e longo prazo, geralmente vai trazer feedbacks mais importantes para a organização e dessa forma ela vai poder atuar de forma, digamos assim, concreta no ambiente mercadológico junto à concorrência. O papel do funcionário nesse momento para a organização é de primordialidade em relação aos processos de satisfação. Seguindo, a gente já tem falado de satisfação desde o início da nossa conversa. E a satisfação do cliente ela é mensurada em 3 grandes níveis. Mas você pode pensar, mas nossa, a satisfação é algo tão abstrato, como é que se mensura isso? Pois bem, não somente com o advento das redes sociais, mas principalmente com o desenvolvimento das teorias de marketing da Segunda Guerra Mundial para cá, os clientes eles se tornaram o grande foco das organizações. E aí você já deve ter respondido alguma pesquisa de satisfação, você já pode ter pego um Uber e classificado aquela viagem, um pedido no iFood ou em outros aplicativos que a gente dá um feedback para a organização. É exatamente por meio dessas técnicas que a gente consegue mensurar os níveis de satisfação dos clientes que estão relacionados diretamente com as necessidades dos mesmos. E essas perspectivas próprias da satisfação, segundo Kotler, ela consiste na sensação do prazer ou desapontamento de um consumidor diante de uma oferta que está ali disponível para ele. Nada mais frustrante do que você se programar completamente para adquirir um produto ou um serviço e ao chegar no ponto de venda, aquilo não ser nada, nem de longe, próximo daquilo que realmente estava sendo divulgado. Claro que a gente sabe que isso se chama propaganda enganosa. Então, as organizações têm evitado ao máximo oferecer algo que não seja verdadeiramente aquilo que está disponível. Se for um estoque limitado, que isso seja informado. Se houver um desconto aplicado, que sejam explicitadas as formas que esse desconto vai acontecer, para que não haja aí um dano à imagem da organização. Outro ponto também importante é a gente saber que a satisfação ela possui 3 grandes níveis. O cliente satisfeito, que é aquele que vai estar satisfeito exatamente com aquilo que foi adquirido, ele não esperava menos do que aquilo. O cliente insatisfeito, porque o nível de expectativas dele foi bem abaixo do que ele esperava. E os clientes encantados, que são aqueles clientes que ficam completamente surpreendidos com o atendimento, com o produto, o serviço, e a gente pode citar de novo a Disney como uma referência em relação ao mercado em tudo aquilo que ela se propõe em seus produtos e serviços. A gente tem outros exemplos, mas metodologicamente, didaticamente, eu gosto de sempre citar a Disney porque é um conglomerado de empresas e a gente sabe que não é só por conta dos ursinhos, das princesas ou coisa do tipo. Existe toda uma segmentação de mercado para aquele público.
Cliente satisfeito, produto bem posicionado, a gente tem aí a fidelidade do cliente. Trabalhar a fidelidade é tão complexo como trabalhar a satisfação, porque ambas, né, são categorias abstratas que diz muito respeito ao comportamento do consumidor. Mas a fidelidade ela se torna um compromisso, né, físico, emocional, assumido por um cliente em troca de das suas necessidades serem atendidas. Quando você mantém uma fidelidade com uma marca, significa que há muito tempo você já confia em tudo aquilo que aquela marca se propõe para te entregar. Então é óbvio que você naturalmente vai fazer uma espécie de campanha, né, nos seus ciclos sociais próximos para dizer todos os benefícios que você tem enquanto consumidor daquela marca, principalmente se as pessoas ainda não consomem aquele tipo de perspectiva. Segundo Stone Woodcock, a administração da fidelidade do cliente é um componente crítico no marketing de relacionamento, porque é uma espécie de termômetro. A gente sabe que aquele investimento que foi feito lá no início no produto ou no serviço vai ter retorno justamente quando os clientes permanecem, né? Alguns autores eles falam da catequização mercadológica, né? Aquela marca ela se torna um símbolo de desejo, de status, as pessoas querem ter aquele produto, aquele serviço daquela marca e de repente nessa intimidade com o consumidor se gera esse laço tão concreto. A gente vai ter também uma perspectiva muito utilizada nos últimos anos, né, nas últimas décadas, quando a gente fala sobre comportamento e também sobre marketing de relacionamento, que é a questão do CRM. Uma sigla em inglês, né, que significa Customer Relationship Management ou a administração do relacionamento com o consumidor. João, então o que é esse CRM? A gente tem uma série de perguntas, mas particularmente eu gosto de separar as palavras para que a gente possa entender a profundo aquilo que se propõe, né, a técnica, a metodologia. No inglês, a palavra customer significa freguês, comprador ou cliente. Então a gente já vê o papel do cliente já ali bem explicitado nessa metodologia de marketing. A questão do relationship são todos os níveis de relacionamento, né, conexões, afinidades que você tem entre pessoas ou entre organizações e pessoas. E o management, que é próprio da administração. Se a gente juntar tudo isso, pode ser que algumas pessoas ainda fiquem em dúvida do que é o CRM. Então, o Customer Relationship Management, que é o CRM, que eu já traduzi como gerência ou administração do relacionamento com o consumidor, é uma abordagem completamente empresarial, destinada a entender e influenciar o comportamento dos clientes por meio de uma série de técnicas que a gente aprende conforme a empresa evolui na sociedade, né? E essas técnicas, geralmente, elas são demonstradas por meio de comunicações explícitas da organização com o consumidor e também o feedback desse consumidor com a organização. O CRM ele vem se tornando um processo que vai transformar todas as informações sobre os clientes em relacionamentos positivos com os mesmos. Por isso que é importante uma organização manter bem atualizado seu banco de dados, né? Se aquele cliente ainda mora naquele endereço, se você vai decidir mandar um e-mail marketing para ele, então saber se aquele endereço de e-mail ele é válido, entre outros aspectos. Um banco de dados hoje bem atualizado significa uma porta enorme de um ótimo relacionamento entre a organização e os seus consumidores. E esse CRM também ele vem a ser uma integração entre o marketing e a tecnologia da informação. Alguns estudiosos entendem que as pessoas que são formadas em TI, em engenharias ou em computação, elas contribuem bastante com o marketing nesse sentido. E como a gente não necessariamente estuda a linguagem de programação no nosso curso, a gente tem aí um suporte interdisciplinar importante entre as duas realidades. Então fica oficialmente a pergunta, o que vem a ser o CRM? Será um software? Sim, pode ser um software. A gente tem um hardware próprio para o CRM? Também. Ou seria então uma estratégia? Também. Então, se todas as respostas são positivas, o CRM nada mais é do que a junção dessas três esferas gerando
possibilidades para as organizações. Literalmente transformar o impossível em algo possível. Né? Mensurar aquilo que não era capaz de ser mensurado. Se minimamente você já estudou marketing digital, você sabe que o Google, como plataforma, a gente consegue aí quantificar visitas ao site, cliques a um link, tudo aquilo que está envolvido dentro do SEO, né? Que é o Search Engine Optimization, né? As ferramentas de otimização e procura do próprio Google. E isso tem a ver também com o marketing de relacionamento a nível digital. E a gente pode pegar o conceito de um professor brasileiro muito importante na área, que é o professor Las Casas, ele é professor da USP, que ele traz uma realidade muito próxima, inclusive, do nosso país, quando a gente fala em relação a essa metodologia que é o CRM. A base do CRM é a tecnologia. Isso é uma convicção que todos os estudiosos têm. Mas ela deve ser usada não apenas para compilar dados, e sim a favor da organização, para que seja aí produzido um ótimo relacionamento, principalmente a nível de comunicação digital na época que nós vivemos. O CRM, segundo Swift, que já é um pesquisador americano, deve ser integrado em tudo que a empresa faz. Hoje a gente tem processos digitais em praticamente tudo ao nosso redor, de tal forma que a internet deixa de ser um bem, né? Na verdade, um gasto facultativo e se torna uma conta fixa nos lares das pessoas do mundo inteiro, desde a década de 90 até a época atual. E o CRM tem uma série de funções, né? Justamente porque a tecnologia ela é plural. Ela serve para poder, por exemplo, descobrir clientes, que são chamados leads dentro do marketing digital. A gente usa muito essa metodologia também para o marketing de relacionamento, são aqueles possíveis clientes. Conhecer esses clientes, quais são seus gostos, quais são os seus movimentos enquanto consumidores. Se você é assinante do Netflix, num primeiro momento você responde um questionário quando vai se cadastrar e diz o tipo mais ou menos de filmes ou séries que você gostaria de ser ofertado na sua homepage. A mesma coisa para streams como Spotify e futuramente o Disney Plus. Manter uma comunicação com esses consumidores, que seja por e-mail, que seja por SMS, ou até mesmo uma carta, né, a depender do tamanho e do objetivo da organização. Assegurar que eles recebam, né, aquilo que desejam da organização. Se você contrata um seguro de vida ou um seguro automobilístico, você espera que, feliz ou infelizmente, quando aquilo tiver que ser acessado, que seja plenamente acessado e tenha pleno funcionamento diante das suas necessidades. Verificar que eles recebem aquilo que foi prometido, né? Se a gente for pensar na ótica dos serviços, você só consome o serviço quando você está precisando daquele serviço. Uma consulta médica, ela só existe se o médico e o paciente estiverem no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local. Mesmo que a gente tenha aí hoje o advento da telemedicina, mas a gente sabe que não é a mesma coisa em termos de satisfação. E assegurar que o cliente seja mantido, reforçando aquele objetivo do marketing que a gente falou lá no início da nossa conversa. O marketing de relacionamento se está presente dentro do CRM de diversas formas. E aí você pode até perguntar, seria o marketing de relacionamento parte do CRM ou vice-versa? Na verdade, o componente humano ele é fundamental na utilização de filosofias de CRM. Sem as pessoas, sem os clientes, basicamente nenhuma estratégia se torna viável, porque a gente está produzindo, né, e criando para essas pessoas. Dessa forma, a gente vai entender a evidente necessidade de um marketing que vai proteger a base de clientes, né, que é o preceito máximo do marketing de relacionamento, em diferentes segmentos. E toda essa multiplicidade do CRM também vai trabalhar primordialmente para que, além das tecnologias, né, e isso pode parecer um pouco ambíguo, mas que mesmo a tecnologia estando ao nosso favor, haja um mínimo de humanização no atendimento em relação às necessidades e os desejos do consumidor. E aí, de forma sintética, como é que a gente pode entender
esse marketing de relacionamento, esse CRM, né, tudo que a gente viu até aqui nessa conversa. Primeiro, que o marketing de relacionamento nada mais é do que todas as ações que a empresa, que a organização vai fazer para criar e manter um relacionamento positivo com os seus clientes. A Disney, ela não quer ser lembrada somente pelas crianças, porque um dia essas crianças vão crescer, vão se tornar adultos e vão consumir por nostalgia aquilo que um dia eles consumiam indiretamente enquanto crianças. Por isso que ela tem uma segmentação de mercado tão forte. A Starbucks, ela não quer vender somente o café. Uma coisa é você estar tomando um café, outra coisa é você colocar uma etiqueta nesse café. E as xícaras, os muggles, as garrafas que a empresa também oferece no interior das suas cafeterias as a sensação de consumo do café para outros consumidores. E a Latam, no caso, na aviação, mesmo com as limitações de viagens por conta da pandemia, ela ainda está oferecendo uma série de serviços para os seus usuários, principalmente aqueles que têm várias e várias milhas disponíveis para viajar quando aquilo for possível e não houver mais impedimentos. Dessa maneira, o porquê de se estudar marketing de relacionamento? Porque a empresa vai oferecer benefícios e receber benefícios também desse consumidor. O grande objetivo do marketing de relacionamento é esse processo contínuo, né? Eu sempre costumo dizer que o marketing de relacionamento é um gerúndio, ele está acontecendo. Ele acontece desde o primeiro momento e permanece acontecendo para que esse gerundismo ele seja percebido também na vida, no dia a dia do consumidor. E por que o CRM? Porque ele primeiro vai conhecer o mercado. Conhecendo esse mercado, eu posso segmentá-lo da devida forma para, em seguida, entender o comportamento dos meus consumidores para oferecer um produto ou um serviço com uma oferta adequada e, por fim, fidelizar esses clientes. Então, a gente conclui dessa maneira que o marketing de relacionamento é foco no relacionamento com os consumidores e é um foco contínuo, né? Ele não tem um prazo de validade. Manter os seus clientes fiéis, para que isso aconteça, é necessário se reinventar sempre, gerando aí níveis de satisfação impressionantes para esses consumidores. A utilização de técnicas de CRM para entender esses consumidores e os novos movimentos da sociedade e também da concorrência. E se a gente entende, a gente consegue fidelizar. Dessa maneira, eu me despeço e agradeço a companhia de vocês. Foi um prazer estar com todos. Obrigado.